Ayrton Senna da Silva, natural de São Paulo, nasceu em 21 de março de 1960. Ele se destacou como um renomado piloto de Fórmula 1, além de ser reconhecido como um empresário e filantropo brasileiro notável. Senna conquistou o título de campeão da categoria de pilotos em 3 ocasiões, nos anos de 1988, 1990 e 1991. Infância e adolescência. Ele era filho de Milton Dirado Teodoro da Silva, um empresário, e Neide Joana Senna da Silva. A ascendência de Senna tinha raízes italianas por parte de sua mãe e uma mistura de espanhola e paulista por parte de seu pai. Nos primeiros anos de vida, Ayrton Senna residiu no Jardim São Paulo, mudando-se posteriormente para Tremembé. Desde muito jovem, demonstrou grande interesse por automóveis. Seu pai, um entusiasta das competições automobilísticas, montou seu primeiro kart quando ele tinha apenas 4 anos, utilizando um motor de máquina de cortar grama. Aos 9 anos, já estava dirigindo jipes pelas estradas nas propriedades rurais de Milton. Na televisão, Senna gostava de assistir ao anime Speed Racer, que tratava das aventuras de um piloto de corridas. Esse ambiente e o incentivo de seu pai desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do futuro ícone das corridas de Fórmula 1. Início no kart. Ayrton Senna começou sua carreira no kart aos 13 anos, conquistando sua primeira vitória oficial em julho de 1973, no kartódromo de Interlagos. Ele se tornou campeão sul-americano de kart em 1977 e repetiu o feito em 1980. No Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro de Kart em 1978, 1979 e 1980, além de conquistar o título paulista em 1974 e 1976. Destacou-se também como vice-campeão mundial de kart em 1979, quando empatou em pontos com o campeão, mas perdeu no desempate, e em 1980. O título brasileiro de kart em 1978 é notável, conquistado aos 18 anos no kartódromo de Tarumã, onde venceu todas as corridas. Em 1978, Senna também alcançou um feito notável no kartismo, obtendo 4 vitórias em um único dia durante a inauguração do kartódromo de Uberlândia. Ele estabeleceu um recorde ao vencer corridas em 2 categorias diferentes. No Campeonato Mundial de Kart de 1979, adotou pela primeira vez seu icônico capacete amarelo. Terminou empatado em pontos com o holandês Peter Koenen, mas venceu o desempate na última corrida, assegurando a vitória. Em 1979, Ayrton Senna, com uma incrível demonstração de habilidade e determinação, conquistou seu primeiro título na Fórmula Kart. No entanto, a interpretação das regras levou a que o título fosse concedido a Peter Koenen, com base no resultado das semifinais, onde Koenen ficou em 4º lugar e Senna em 8º. Isso aconteceu apesar de Senna estar na 2ª posição na prova até as voltas finais, quando o líder teve problemas com seu kart, causando uma colisão que os fez rodar. Em 1981, Senna competiu na Europa, vencendo o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 pela equipe de Ralf Firman. No entanto, apesar do sucesso, ele enfrentou dificuldades para encontrar patrocinadores e considerou abandonar o automobilismo para administrar uma loja de material de construção de sua família no Brasil. No entanto, em fevereiro de 1982, ele decidiu retornar à Europa e continuar sua carreira. No mesmo ano, Senna se tornou campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000 com a equipe de Dennis Rushing, apesar de enfrentar problemas nos freios dianteiros durante a temporada. Ele também adotou o sobrenome de solteira de sua mãe, Senna, em vez de Silva. Ayrton ganhou destaque ao vencer uma corrida de celebridades no circuito de Oulton Park, Inglaterra, e fez sua estreia na Fórmula 3 britânica em Truston, onde venceu, fez a pole position e a volta mais rápida. Ayrton Senna já era reconhecido como um nome importante no esporte brasileiro em 1982, apesar da pouca visibilidade da categoria em que competia. Seu sucesso culminou com uma impressionante pole position em uma corrida de superkart em dezembro de 1982, onde ele bateu o recorde do kartódromo de Interlagos. Em 1983, Ayrton Senna teve uma temporada notável na Fórmula 3 inglesa. Na primeira bateria, após um acidente na largada que o deixou em 11º lugar, ele fez uma corrida de recuperação e terminou em 3º. Na segunda bateria, Senna assumiu a liderança desde o início e venceu.
A terceira bateria, com 30 karts, viu Senna largar em quarto e logo assumir a liderança, vencendo com uma vantagem de 15 segundos sobre o segundo colocado. Nesse mesmo ano, Senna ganhou o campeonato inglês de Fórmula 3 inglês após uma disputa controversa com Martin Brundle, que foi acusado de usar um carro fora das especificações do regulamento. A vitória de Senna foi conquistada com uma tática curiosa no GP de Truston, onde ele usou fita adesiva para fechar a saída de ar do radiador do óleo, permitindo que o óleo atingisse a temperatura ideal mais rapidamente. No entanto, ele teve que remover a fita com a mão durante a corrida devido ao aumento da temperatura da água, em uma manobra arriscada, mas bem-sucedida. A vitória no campeonato Fórmula 3 rendeu a Senna reconhecimento, incluindo um telegrama do presidente João Figueiredo. Além disso, ele venceu o Grande Prêmio de Macau e realizou seus primeiros testes com carros de Fórmula 1, impressionando equipes como Williams, McLaren e Toleman. Antes mesmo de estrear na Fórmula 1, Senna já desfrutava de prestígio no automobilismo, como evidenciado por um especial produzido pela Rede Globo sobre sua carreira. Vida pessoal. Ayrton Senna era um devoto do catolicismo e frequentemente lia a Bíblia durante seus voos entre São Paulo e a Europa. Em um documentário sobre sua carreira, sua irmã, Viviane Senna, compartilhou que pouco antes de sua morte, ele abriu a Bíblia em uma página que falava sobre Deus dando a ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Quando se tratava de política, Ayrton Senna evitava dar declarações públicas, não revelava seu voto em eleições, evitava apoiar candidatos ou opinar sobre questões ideológicas. No entanto, em 1986, ele apoiou o empresário Antônio Hermílio de Moraes em sua candidatura ao governo do estado de São Paulo. Senna era um torcedor declarado do Corinthians, o que era muito celebrado pela torcida do clube, dada sua condição de ídolo nacional. Em 1988, após seu primeiro título mundial, ele se tornou sócio do clube português Os Belenenses, por meio de uma ação de marketing promovida pelo presidente da época, Miguel Pardal. Além de sua rivalidade com Nelson Piquet, Ayrton Senna também teve uma intensa rivalidade com o piloto francês Alain Prost, seu companheiro de equipe na McLaren Honda por 2 temporadas. A relação entre eles foi tensa, com Prost acusando a equipe de favorecer Senna. A inimizade atingiu seu auge em 1989, quando os dois pilotos nem se falavam. No entanto, após a aposentadoria de Prost, a relação entre eles melhorou, e Prost participou do funeral de Senna. O francês afirmou que a morte de Senna marcou o fim de sua história na Fórmula 1 e que suas trajetórias sempre estarão interligadas. Ayrton Senna não teve filhos, mas tinha 3 sobrinhos, o piloto Bruno Senna, Bianca Senna e Paula Senna, todos filhos de Viviane Senna. Em relação a Bruno, Ayrton declarou em 1993, se vocês acham que eu sou rápido, esperem para ver meu sobrinho Bruno. Relacionamentos. Ayrton Senna, conhecido por sua dedicação à carreira, teve 5 relacionamentos sérios ao longo de sua vida: Lilian de Vasconcelos Souza, Adriane Yamin, Xuxa Meneghel, Cristine Ferraxil e Adriane Galisteu. Seu primeiro casamento foi com Lilian, oficializado em fevereiro de 1981, mas essa união durou apenas 8 meses, e eles se divorciaram. Em seguida, Senna envolveu-se com Adriane Yamin, uma adolescente na época. O relacionamento durou até o final de 1988, quando terminaram. Houve especulações sobre a falta de interesse de Senna pelo sexo oposto, e Nelson Piquet chegou a fazer comentários polêmicos sobre o assunto. No entanto, Senna rejeitou essas insinuações e a questão acabou gerando controvérsia e desentendimentos entre os dois pilotos. Depois de Adriane Yamin, Senna teve um relacionamento com Xuxa, que durou de dezembro de 1988 a 1990. Ele também teve breves casos com várias mulheres, especialmente modelos, como Patrícia Machado, Vanusa Spindler e Marcela Prado. Esta última alegou uma gravidez, mas Senna questionou a paternidade. Um teste de DNA mais tarde confirmou que ele não era o pai. O último relacionamento sério de Senna foi com Adriane Galisteu, que começou após o GP do Brasil de 1993. Eles namoraram por 13 meses até a trágica morte do piloto. Morte de Ayrton Senna. A trágica morte de Ayrton Senna ocorreu durante o GP de San Marino, em Imola.
Enquanto estava na terceira posição, Senna perdeu o controle de seu carro na curva Tamburello devido a uma barra de direção quebrada, colidindo violentamente contra um muro de concreto. Mesmo tentando reduzir a velocidade, o acidente foi devastador. Os socorristas, liderados pelo renomado neurocirurgião Sid Watkins, o retiraram do carro e prestaram os primeiros socorros no local. Senna foi transportado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde foi declarado morto algumas horas depois. Esse GP também viu o acidente de Rubens Barrichello, as mortes de Roland Ratzenberger e ferimentos em torcedores devido a um incidente com pneus lançados na arquibancada. Após o acidente de Senna, as comunicações no circuito entraram em colapso temporariamente, permitindo que o piloto Eric Comas retornasse à corrida, que havia sido interrompida. Comas foi o último a se aproximar do carro de Senna após o acidente, mas infelizmente, não pôde ajudar o amigo gravemente ferido. Após a morte de Ayrton Senna no GP de San Marino, sua imagem antes da corrida, apoiado na Williams com um olhar distante, se tornou icônica. No Brasil, o jornalista Roberto Cabrini noticiou sua morte, marcando o luto nacional. A curva Eau Rouge na Bélgica foi temporariamente alterada para a corrida de 1994. Sua morte foi uma tragédia nacional, com 3 dias de luto oficial e honras de chefe de Estado. 2 milhões de pessoas estiveram presentes em seu cortejo fúnebre. Em Mônaco, o grid de largada teve as 2 primeiras posições vazias, homenageando Senna e Ratzenberger. Senna foi sepultado no cemitério do Morumbi, e houve rumores e teorias conspiratórias em torno de sua morte, incluindo alegações de sabotagem e teorias sobre as circunstâncias da tragédia. E você, já conhecia a história de Ayrton Senna? Comenta aí embaixo, deixa seu link e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.